Boa noite, turma do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que bem, espero que estejam aí estudando na casa de vocês. E feito isso, vocês viram, né, que eu mandei para vocês resolvidos exercícios 1 ao 4. Vocês viram até que tem uma resposta aí que, se não me engano, aí no 4, alguma letra, eu acho que deu uma resposta do livro não está correta. E eu fiz para vocês mostrando qual era a resposta correta. Vocês acompanharam? Eu espero que sim, espero que confirmaram lá. Gente, então agora eu vou comentar com vocês na página 56 e na página 57 é uma atividade envolvendo calculando raízes com a calculadora científica. Bom, eu entendo que muitos de vocês não têm calculadora científica aí com vocês. E alguns têm, né? Mas o que a gente pode fazer? Eu não vou falar para vocês comprar uma calculadora para comprarem uma calculadora científica nesse momento, porque é impossível, né, sair de casa nesse momento para comprar uma calculadora científica. Então, o que eu recomendo? Que quem tem a calculadora científica, leia aqui as instruções, tá? Todas as instruções bem tranquilas para vocês conseguirem calcular, tá? Numa calculadora científica e façam as atividades da página 57, 1 ao G. É bem rápido as atividades, vocês vão demorar acho que 5 minutos para fazer, até menos, porque com a calculadora é bem rápido, tá? E aí tem as instruções para vocês fazerem, normal, fazer aí da A a G, na página 57, bem tranquilo. Quem não tem a calculadora científica não precisa fazer, fica como atividade opcional, tá? Virando a página, a gente tem a página 58 e 59, onde a gente tem a revisão do capítulo. E é isso sim é obrigatório fazer. A gente vai fazer a revisão do capítulo hoje, começar hoje a revisão do capítulo, e vocês vão terminar a revisão, os exercícios de revisão na casa de vocês, com o livro didático de vocês em mãos, fazendo a página 58 e 59. Eu vou tentar fazer com vocês do 1 ao 7. Espero que dê tempo aí de fazer 1 ao 7, para que o vídeo não fique tão longo, e vocês farão os restantes, tá? Vamos começar então. Vamos lá, vou abrir aqui o meu material. Vamos lá. Revisão do capítulo, página 58. Vamos começar então lá, primeiro exercício. Observe as afirmações e verifique se são verdadeiras ou falsas. Use verdadeiro ou falso para identificar cada caso. Identificar cada caso. Vamos lá então. Cada sentença, vamos ver se é verdadeiro ou falso, tá? Ó, o número 3,8, que tem aquela barrinha em cima. Gente, quando tiver essa barrinha em cima do 8, significa que a repetição é 8, 8, 8, 8, 8, quantas casas forem, tá? Então, aqui, na verdade, que aquela barrinha em cima, 3,8, é 8, 8, 8, 8, 8, vários 8, tá? Não pertence ao conjunto dos números irracionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá, gente? Essa questão é verdadeira. Vou anotar aqui de azul, uma cor que destoa aqui do vermelho, tá? Verdadeira, tá? Verdadeira. Verdadeira, né? Aqui. Verdadeira. O número 3,8888 não pertence ao conjunto dos números irracionais. Verdadeiro. Por quê? Porque é uma dízima periódica. Há uma repetição do período 8. Se há uma repetição do período, então este número não é um número irracional. Ele é um número racional, tá? Verdadeiro. Lembrando, dízimas periódicas são números racionais. Dízimas não periódicas, como o número do π, raiz de 5, raiz de 3, etc., são números irracionais. Gente, então vamos lá. Já meio que respondi a B, né? Vamos lá. O número raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7, pertence ao conjunto dos números irracionais? Sim, verdadeiro. Se vocês pegarem aí uma calculadora ou calcularem a raiz quadrada de 7 aí através de uma calculadora ou fazerem por aproximação, como eu ensinei para vocês em alguma aula passada, eu ensinei a vocês tirarem uma raiz quadrada por aproximação, vocês acham este número aqui, ó. Raiz quadrada de 7, aqui, ó. Raiz quadrada de 7 dá 2,64575 1, 3, 1, 1, 1, quantas casas forem. Tanto que aí a calculadora não conseguiu colocar todas, tá? Ela coloca no máximo 9 casas. Então,
2,6 é um número irracional. Não há uma repetição de números. Então, verdadeiro, tá? Letra B, verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Verdadeiro. B, verdadeiro. Certo? Vamos responder a C, então. C. O número... todo número racional também é um número irracional? Falso. O número racional não é um número irracional. Número racional é número racional, número irracional é número irracional. São duas coisas diferentes, tá? Falso. Isso aqui é bem falso, tá? Vocês lembram daquele que eu mostrei para vocês, um conjunto dentro do outro? Vocês lembram que os números irracionais, eles ficavam no canto, isolado? Vocês lembram disso? Lembram? Mostrei isso para a aula de vocês, na aula de vocês. Acho que ainda foi lá na sala de aula, se não me engano. É falso, tá, gente? Falso, desculpa, falso. Tá? O número racional não é um número irracional. Falso, são duas coisas diferentes. Gente, D. O número raiz de 81, tá? O número raiz de 81, faltou um aqui. O número raiz de 81 pertence ao conjunto dos números racionais? Verdadeiro. No número 81, a raiz quadrada do número 81 é 9. Né? A raiz quadrada do número 81 é 9. E 9 pertence ao conjunto dos números racionais. O 9 também é um número inteiro e o 9 também é um número natural. Então, é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Verdadeiro. Esse aqui é azul. Verdadeiro. Esse aqui, verdadeiro também. Tá? Então, por enquanto, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro. E a última, letra E, o número 5,80. E aí tem um traço em cima do número 80. O que isso significa? Que está repetindo. 80, 80, 80 e assim por diante, tá? Pertence ao conjunto dos números naturais? Essa é a mais falsa de todas. Essa todo mundo tem que acertar. Falso. Número 5,80, 80, 80 não é um número natural de jeito nenhum, tá? 5,80, 80, 80 é uma dízima periódica e uma dízima periódica é um número racional somente, tá? Certo, gente? Falso. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, tá? Questão 2. A representação decimal de um número pode ser finita, que são os números naturais, os números inteiros, né? Os números decimais com 5,25, 5,2, etc. Infinita, como são os números, a raiz de π, o número π, né? A raiz de 5, a raiz de 3, são números infinitos. E periódicos. Também existem os periódicos, que são 5,80, 80, 80, 80, como disse para vocês, 9,33333 e assim. Ou infinita também, pode ser infinita e não periódica, que aí eu falei da raiz de π, tá? Escreva qual é o caso de cada um dos números a seguir, tá? Então, aí tem os números, deixa melhor escrito para vocês conferirem, tá? Então, aí são 3 números, tá? Que vocês têm lá. 27 sobre 6. Gente, 27 sobre 6, quanto que dá? Vocês têm que fazer a divisão. Façam a divisão aí no caderno de vocês. Quanto que é 27 dividido por 6? 27 dividido por 6 dá 4,5, tá? 4,5. 4 inteiros e 5 décimos. E 4 inteiros e 5 décimos é um número finito, tá? Finito. Beleza? Finito ou finita, tá? É um número que tem fim. Tem fim, 4,5, tá? 0,23, e aí tem uma barrinha em cima do 23. Isso significa que esse número é assim, ó, 23, 23, 23, 23, 23, infinitos, tá? Esse número aqui é o quê? Ele é um número finito, infinito e periódico, ou infinito e não periódico? Infinito e periódico, né? Infinito, infinita, né? Vamos colocar em feminino, infinita e periódico. Estou colocando por causa que a gente está falando de números decimais, tá? Finita e periódica. Finita e periódica.
Então, a letra A é finita, letra B, infinita e periódica, porque é uma repetição de período. E a raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2 é o quê? Quanto que vale a raiz quadrada de 2? Vocês lembram? Quando a gente comentou em algumas aulas, aproximadamente 1,41, né? Mais exatamente, ela vale isso aqui, ó, 2, 20, 21, 35, 62, infinitos. Vocês viram que há uma repetição de algum número aqui? Tem uma sequência se repetindo? Não tem sequência nenhuma aqui, tá? Não tem nenhum período se repetindo. Então, esse número é um número infinito, e não periódico, tá, gente? E não periódico. Infinita e não periódico. Então, o que acontece? Ó, o primeiro número é um número racional, né? 4,5. O segundo número é um número racional também, que é um número infinito e periódico. Dízimas periódicas são racionais. E o terceiro número é um número irracional. Irracional, porque é infinito e não periódico. Tá bom? Certo? Vamos para a questão 3. Observe os números a seguir e responda as questões em seu caderno. Menos 97, 3 quintos, menos raiz de 3, tá? Menos raiz de 3, 49 sobre 7, 49 sétimos, 1,25 como dízima, então fica 1,25, 25, 25, tem um traço em cima desse número, tá? Certo? Acho que eu repeti aqui, 25, 25, tá? Fica como dízima, um período, e tem o π também, tá? Tem o π também. O número π, vocês lembram quanto que vale? Número π, infinitas casas, né? O número π vale infinitas casas. O número π vale 3,14159,265,4 infinitos, tá? Certo? Vamos lá. Algum desses números pertence ao conjunto dos números naturais? Qual? Qual desses números pertence aos números naturais? Algum pertence? Menos 97 não é natural. 3 quintos não é natural. Menos raiz de 3 não é natural. 49 sobre 7 não é natural. 1,25, 25, 25 não é natural. E o número π também não é natural. Então, a gente vai responder o quê? Nenhum, tá? Nenhum desses números são naturais, tá? Nenhum desses números são naturais. B. Vamos para B. Qual número quais desses números pertencem aos números inteiros? Vamos ver? Quais desses números pertencem aos números inteiros? O menos 97 é um número inteiro, menos 97, né? Menos 97 é um número inteiro. Qual mais, além do menos 97? Tem mais algum. Qual? O 49 sobre 7. Por que o 49 sobre 7 é inteiro? Porque 49 sobre 7, 49 sétimos, quando você divide 49 por 7, dá 7. E 7 é um número inteiro, tá? Então, 49 sétimos é um número inteiro, tá? 49 sétimos também é um número inteiro. Quais números são irracionais? Quais números desses aí são irracionais? Esse é fácil já, né? Menos raiz quadrada de 3 é um número irracional, tá? Certo? Menos raiz quadrada de 3, vou ter que inserir aqui a raiz, né? Raiz quadrada de 3. Raiz, gente, raiz quadrada. Apareça a raiz. Isso, não, apareceu por 2 agora. Menos raiz quadrada de 3. E qual mais? E o número π, tá? O número π também, ele é um número irracional. Onde tem o número π aqui, eu lembro que tinha como caractere especial, né? Número π. Bom. Aqui, achei. Número π, tá? Menos raiz quadrada de 3 e o número π são números irracionais, tá bom? Certo? Vamos lá. Quais desses números são reais?
mas não são racionais, tá, gente? Quais desses números são reais, mas não são racionais? Vocês sabem que todos os números são reais. E aí existem aqueles números que são os racionais e existem os números que são irracionais. Quais desses números que são reais, mas se os números são reais, mas não são racionais, significa que eles são o quê? Irracionais, né? Então é a mesma resposta. Ali, ó. Quais desses números são reais? Ah, peraí. A pergunta é: quais desses números são reais? Quais desses números são reais, mas não são racionais, tá? Quais desses números são reais, mas não são racionais? São os números irracionais. Então a resposta é a mesma resposta da questão C. Menos raiz quadrada de 3, tá? Menos raiz quadrada de 3 e o número π, tá bom? Certo? Menos raiz quadrada de 3 e o número π. Beleza? Certo? Esses números são irracionais também. E a letra E, gente, ó, na letra E, quais números são reais, vírgula, mas não são irracionais? Então agora é fácil, porque são todos os números que não são irracionais. Quais são? Então eles são o quê? Racionais. Quais números são racionais? 1,25, 25, 25. Qual mais? O 49 sétimos, né? 49 sobre 7. Qual mais? O menos 97, o menos 97. E algo mais? E o 3 quintos. Tinha 3 quintos ali? Tinha, né? E o 3 quintos também, ele é racional, tá? Esses são os racionais. Gente, questão 4 agora, tá? Opa. Questão 4, essa expressão aqui, tá? Qual é o resultado da expressão? Tem um erro aqui na minha expressão quando eu digitei, porque não é bem esse aqui. Deixa eu escrever melhor para vocês, tá? Então, é raiz quadrada de 5, o primeiro está certo. Aqui fica raiz quadrada e fica 5. Mais, aí aqui uma outra raiz quadrada, né? De 5, certo? Fecha parênteses. Isso. Esse parênteses aqui pode tirar. E aqui fica a mesma coisa que esse, só que com o sinal menos, tá? Aqui, dentro do outro parênteses. Só que aqui é menos. Opa, menos. Certo, gente? Qual é o resultado dessa expressão? Vou diminuir um pouco o texto. Acho que eu posso passar essa expressão para baixo, né? Fica melhor de ler. Isso, agora sim. Então, gente, essa é a expressão, tá? E a gente vai ter que resolver essa expressão aí, como a gente estudou ela lá na nossa aula, em aulas passadas. Então, a primeira coisa que a gente tem é uma raiz quadrada de 5. Essa raiz quadrada de 5 que está fora, a gente vai repetir, tá? Certo? Podemos repetir ela por enquanto. Vamos lá? Ela está multiplicando, tá? Esses dois números. Vou repetir ela. Raiz quadrada de 5 vezes, abre parênteses. E agora, gente? A gente tem aí uma raiz quadrada dentro de uma raiz quadrada. Como que a gente faz isso? Quando tem uma raiz quadrada dentro de uma raiz quadrada, sabendo que no meio dela aí tem um sinal de mais. E aí, o que a gente pode fazer? Tá? Como que a gente pode desenvolver essa parte? E aí, acho que a gente podia já fazer uma distributiva, né? Um chuveirinho aí. O que vocês acham? Se a gente fazer um chuveirinho, a gente consegue simplificar mais coisas aí no meio dessa raiz, com essa raiz quadrada. Vamos fazer isso? Vamos fazer um chuveirinho, então? Olha, gente, eu vou fazer um chuveirinho, eu vou multiplicar essa raiz quadrada de 5, vou multiplicar por essa aqui que está aqui fora, tá? Pode ser? Vamos lá, então? Então, vai ficar raiz quadrada multiplicando entre parênteses, tá? Colocar entre parênteses, fica raiz quadrada de 5 vezes essa raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 que tem dentro dela. Vamos lá ver como fica. Então, fica a raiz quadrada. Vou colocar aqui
um outro radical. Aqui o radical era 2, aqui era 2. Eu tenho uma multiplicação de radicais. Fica 4, tá? Certo? E aqui embaixo agora fica o quê? O 5, eu repito, multiplicando ali, fica 25, tá? Certo? Mais o quê? Certo? Mais o que ali multiplicando? Aquela outra raiz quadrada que está dentro também. Quanto que vai dar ali? Raiz quadrada com índice 2, raiz quadrada com raiz quadrada, índice 4 e 25 aqui, tá? Certo? E aí, repito, agora aqui, vezes, parênteses, aqui esse aqui eu repito de novo, tá? Certo? Vou repetir aqui. Tantantã. Repito, eita, aqui. Coloca parênteses, tá? Certo, gente? E aí, fizemos o chuveirinho, a distributiva, tá? Desta questão. Beleza? Nessa questão, essa questão qual que é? A questão 4? É isso? Deixa eu me localizar aqui pelo meu livro. Questão 4. Certo? Isso. Questão 4, página 58. Deixa eu ver. Questão 4, página 58. Página 58. Isso, muito bom. Então tá, gente. Então é isso. A gente fez aí o chuveirinho, né? Primeiramente. Era a quarta propriedade que a gente tem que usar lá dos radicais, tá? A propriedade da distributiva. Tudo bem? E a gente vai aplicar essa propriedade da distributiva e vamos tentar resolver por partes, iniciando pelo produto, tá? Vamos resolver então quanto que fica isso aí? Gente, vamos fazer, né, passo a passo. Vamos lá. Vou repetir de novo essa raiz aqui, maior. Acho melhor escrever, né? Aqui, ó. 4, que fica 25, mais... Gente, aqui eu vou repetir essa raiz quadrada, estou fazendo bem passo a passo, tá? 4. Quando eu fatoro o número 25, fica o quê? 5 ao quadrado, né, gente? 5 ao quadrado. Vamos colocar em potências, tá? 5 ao quadrado. Tá bom? Fecha parênteses. Opa, raiz, já saí de você aqui. Vezes. Tá? Essa aqui, por enquanto, eu repito, tá? Depois eu mexo com ela. Pode ser? Depois eu vejo ela. Continuando aqui. Então, gente, olha só o que a gente vai poder fazer. A gente vai poder simplificar esse radical 4 com esse expoente 2 aqui. Não pode? Pode simplificar, né? Certo? Vamos ver como que a gente fica ali, então. Então, repete, abre parênteses. É bem passo a passo mesmo, gente. Esse exercício para a gente fazer no computador é mais cansativo ainda. Então, fica 25 mais... Gente, simplificando esse 4 aqui, ó, esse 4 do meu índice, com esse 2 que é meu expoente, fica o quê? 4 divididos por 2 fica 2 aqui como índice, né? Então, fica uma raiz quadrada, só fica uma raiz quadrada. Lembrando que raiz quadrada tem o índice 2 aqui, de 5, tá bom? Fecha parênteses. Vezes, repete de novo, tudo esse aqui, tá? Esse aqui só repete por enquanto. Repete aqui. Viu? De novo, o que a gente vai fazer? Agora a gente tem esse 4 de índice aí dentro desse 25. Vamos simplificar já, vamos fatorar esse número 25 e colocar ele já como tem que ser?
Como que ele fica? Vamos lá. Vamos lá, fica raiz quadrada, certo? De 4. Aqui vai ficar o quê? Fatorando o número 25, fica o quê? 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado mais raiz quadrada de 5, tá? De 5 vezes, de novo, esse aqui, vamos só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, acho que eu tenho até aqui, ó. Aí, pronto. E agora, o que a gente pode fazer com esse 4 aí como expoente? E aí? Vamos simplificar? Vamos simplificar, então? Vamos simplificar. Fica quanto aqui, gente? Ó, simplificando esse aqui com esse aqui, fica o quê? Fica 2, né? Então, vai ficar, abre parênteses, raiz quadrada. Simplifiquei o 4 com 2, fica só 2, né? Então, fica só o 5, tá? Mais raiz quadrada de 5, né? Mas, dentro dessa raiz quadrada de 5, vai ter o quê? Vai ter o número raiz quadrada de 5 também, vai ter uma raiz quadrada dentro de uma raiz quadrada. Eu vou colocar essa raiz quadrada de novo, estou fazendo bem passo a passo, tá? Aqui, ó. Vezes, aí eu coloco de novo, opa, aqui. Vezes, o quê? Esse outro aqui, tá? Certo? Perceba que agora eles ficaram bem parecidos, né? Essa primeira parcela ficou bem parecida com esta segunda parcela aqui, tá? Porque tem um parênteses a mais aqui, não tinha necessidade, tá? Então, ficou bem parecida essa primeira parcela com esta segunda parcela. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a propriedade distributiva, tá? A propriedade de produtos notáveis, tá, gente? Depois que a gente aplicar a distributiva. Então, o que a gente pode fazer ali para a gente melhorar o nosso cálculo? Gente, vocês perceberam que a gente está ali falando, tem ali a raiz quadrada de 5, dentro dessa raiz quadrada de 5 tem mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele produto notável. Qual que é a regra deste produto notável? E aí? Se vocês quiserem separar essa parcela para visualizarem mais fácil, gente, fica assim, ó. Raiz quadrada de 5, tá? Raiz quadrada de 5, tá? Certo? Mais uma raiz quadrada dentro de uma raiz quadrada, tá? Aqui, ó. De 5, tá bom? Opa, solta raiz. Às vezes dá um problema, porque a raiz acompanha o número. E aqui, raiz quadrada de 5, tá? Menos também uma raiz dentro de uma raiz, tá? De 5. Ficou isso, tá? Vocês viram o que eu fiz? Eu só apliquei a raiz quadrada para os dois, né? Então, era isso aqui, passou a ser isso, ó. Ficou raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada dentro de uma raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 5. O que a gente pode simplificar disso aqui ainda? A gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Raiz quadrada de 5, tá? Mais raiz quadrada dentro de raiz quadrada. O que a gente faz? A gente tem que fazer o quê? Multiplicar os índices. Então, eu tenho o índice 2 vezes o índice 2. Fica o índice 4, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de a quarta de 5, que multiplica o quê? Raiz quadrada de 5, tá? Raiz quadrada de 5, menos, multiplica a raiz quadrada com raiz quadrada, índice 2 vezes índice 2, ó, tem um 2 aqui vezes esse 2 aqui, fica 4. Raiz quadrada de 4, tá? Que fica 5, tá bom? Beleza?
Não percam aí. Agora, gente, ó, tá bem claro para vocês agora que a gente tem que fazer os produtos notáveis. É a regrinha do mais e do menos. Vocês lembram? Então, só vou repetir aqui para que vocês lembrem. Quando tem x mais y vezes x menos y, a regra fica assim: x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Essa é a regra que vocês conhecem. Então, é isso que a gente vai fazer com aqueles ali. Vamos lá. Inserindo de novo equações. Daqui a pouco termina. Vamos lá. Colocando parênteses aqui. Então, vai ficar o quê? Quem é o membro x aqui, gente? O raiz quadrada de 5, né? Então, fica a raiz quadrada de 5. E isso aqui fica ao quadrado, tá? Ao quadrado. Beleza? Menos o quê? Quem é o y aqui? A raiz quarta de 5. Raiz quarta de 5. Então, a gente vai colocar a raiz quarta de 5 ao quadrado também, tá? Ao quadrado. Ao quadrado. Tá? Tudo isso ao quadrado. Beleza? E fecha parênteses. Certo? E aí, o que a gente pode fazer agora? Ó, gente. Como que vai ficar? A gente corta essa raiz quadrada com esse quadrado aqui, certo? Fica só o número 5. Menos esse 4 a gente corta com esse 2, não é? Esse 4 aqui a gente corta com esse 2. Fica só o quê? 2 aqui fora como índice. Então, fica menos raiz quadrada, né? Lembre-se que a raiz quadrada tem índice 2 aqui fora, de 5. Então, a resposta final, né, aí da atividade, eu acho que ele quer que resume mais que isso, eu acredito que não, né? Até porque não tem muito fundamento resumir mais do que isso ainda, né? Certo? Ou tem como resumir mais ainda essa parte? O que vocês acham? Do 5 menos raiz quadrada de 5. Tá? Deixa eu ver ali. Ah, o quadrado aqui, gente, é para os dois, tá? Tanto para o índice quanto pro número, tá bom? Opa. Se a raiz está vindo junta, tá? Sim. É isso, gente. Raiz quadrada 5 menos raiz quadrada de 5 ali. Certo? Fiz tudo certo ali. Aí, repeti certo o expoente. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Corta a raiz de 5. Tá bom? Certo? Tudo bem? Tem algo faltando aqui nessa atividade. Deixa eu ver se eu multipliquei tudo certinho aqui. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Deu 25. A quarta, né? Deixa eu só conferir. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Certo? Tudo bem? É isso mesmo. Acredito que a gente não comeu nenhuma bola aqui, porque vocês viram que é bem grande. Olha o tamanho que deu, né? A expressão digitada aqui no computador. Às vezes pode ter ficado um sinal para trás, tá? Mas eu acredito que não, tá? Vamos ver o exercício 5? Gente, exercício 5, ó. Qual é a expressão, qual é o número que se obtém simplificando a expressão? Então, a gente está simplificando essa expressão aqui, ó. Raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos raiz quadrada de 83 menos raiz quadrada de 4. Gente, ó, então eu repito a raiz. A gente começa sempre de dentro para fora, tá, gente? A gente começa de dentro para fora. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Começando de dentro para fora, tá, gente? Mais desse aqui até chegar lá no fim. A gente começa de dentro, assim, ó, do que está mais para dentro até do que está lá fora, tá? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Tá, aí repito tudo isso, repito todo o restante. 83, ó, 83 menos 2. Quanto que dá 83 menos 2? 83 menos 2 dá quanto? 83 menos 2 dá 81, tá? Raiz quadrada de 81. E repito todo o restante, tá? Certo? Tudo bem?
Raiz quadrada de 81 dá 9, tá? Aí coloco 9 aqui. 10 menos 9, já que desse aqui, e repito tudo o restante. 10 menos 9, daqui, ó, dessa raiz sexta, dá 1, tá? Raiz sexta de 1. Repito todo o restante. Raiz sexta de 1 é 1, tá? Repito 1 aqui. 31, e repito o restante, né? 31, aí raiz quinta. 31 mais 1 é 32. E a raiz quinta de 32, a gente faz o seguinte, fatora o número 32, fica 2 à quinta, e simplifico esse índice 5, que está aqui fora, que é a raiz quinta, com esse 5 como expoente. Cortando 5 com 5, só sobra o número 2. Então, essa resposta é a alternativa A, tá bom, gente? Alternativa A, tudo bem? Alternativa A, beleza? Nessa atividade. E para encerrar, vou falar aqui com vocês com 6, do exercício 6, ele fala de um número 81 elevado a 1 meio, mais 32 elevado a 1 quinto, e quer saber o valor dessa expressão. Gente, primeira coisa que vocês vão fazer é fatorar os números. Lembra que a gente sempre fatora. Então, fatorando o número 81, fica 3 à quarta. E fatorando o número 32, fica 2 à quinta. Esse 4 aqui como expoente, eu corto com esse expoente aqui de fora, que era 1 meio. Eu posso multiplicar, é uma potência dentro de uma potência, né? 4 vezes 1 meio dá o quê? 4 vezes 1 meio mais... E aqui, ó, eu multiplico esse expoente com esse expoente também, porque é uma potência dentro de uma potência. 5 multiplica com 1 quinto. 5 vezes 1 quinto dá... Aí vamos ver aqui, ó. Então, ficou 4 vezes 1 meio, né? E 5 vezes 1 quinto, os expoentes. A gente está multiplicando os expoentes. Corta aqui, ó, o 4 com o meio, sobra só 2. Então, fica 3 ao quadrado. Mais esse 5 multiplica com esse 1 quinto, dá 1. 5 vezes 1 quinto dá 1. Fica 2 elevado a 1. 3 ao quadrado dá 9, mais 2 elevado a 1 dá 2. 9 mais 2 dá 11. Alternativa E, tá, gente? Alternativa E. Beleza? Alternativa E, tá? E. Certo? Então é isso, ufa, é. Então vocês vão terminar, fazer essas atividades até a atividade 15, tá bom, gente? Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mais algum comentário que queiram fazer, a gente tenta resolver aí na próxima aula, ou eu passo para vocês resolvido mais alguns exercícios, ok? Certo, turma? Abraços, continuem estudando, continuem se esforçando aí na casa de vocês. Até mais.